O irmão usurpou algo com mentiras, usurpou algo com farsa, com desonra ao pai. Mentir para o velho pai doente em cima de uma cama. Invocar o nome de Deus para aquele pai doente em cima de uma cama. Ele não se deu conta do tamanho da encrenca que ele arrumou para a vida dele. Mas quando o irmão Esaú descobre, ele odeia Jacó, e mais que isso, ele faz planos de matar Jacó. Meu pai tem pouco tempo de vida. Logo Deus vai recolher o meu pai. E assim que Deus recolher o meu pai, eu mato o meu irmão. Eu não quero dar essa tristeza para ele em vida. Mas depois que ele partir, nada segura. Porque Esaú sabia que a mãe estava por perto. E a mãe era a articuladora. Esaú sabia. Esaú sempre viu a mãe dar preferência para o irmão. Esaú sabia que o cozido que o pai comeu antes dele chegar com a caça foi a mãe que preparou. Esaú não era burro. Ele podia não dar valor para a primogenitura, mas ele não era burro. E ele começou a fazer tudo que a mãe não gostava e ele planejou matar o irmão. E a mãe, sabedora da notícia de que ele queria matar o irmão, chama Jacózinho, o filho do coração, e fala: Jacó, você vai ter que sair daqui por uns tempos, por uns dias. Na palavra de Deus está escrito uns dias. Jacózinho, vai e fica uns dias na casa do seu tio. Vai lá para aquela terra. E lá eu tenho um irmão, ele vai te acolher. E você vai ficar uns dias lá até passar a raiva do teu irmão. Até acalmar o teu irmão. E aí você volta. E você volta e vai ficar tudo bem. Queridos, quando Rebeca produziu essa maldade, induzida por uma sabedoria humana, carnal e demoníaca, Rebeca não tinha noção do fruto que colheria. Quando ela fala para o filho passar uns dias na casa do velho irmão dela, de Labão, ela não sabia que esses uns dias seriam 20 anos. 20 anos, o amadinho do coração, o filhinho do coração, esteve longe dela. Num tempo que não tem telefonia celular, não tem WhatsApp, não tem internet. Só pombo correio e sinal de fumaça, mais nada. Ela perdeu o filho. Ela perdeu o filho que ela enganou também. Ela perdeu Esaú, porque ela perdeu o respeito e o amor de Esaú. Ela perdeu os dois filhos. Ela não perdeu só Esaú, ela perdeu Esaú e Jacó. Quando você pensa assim, uma mãe perde dois filhos, perdeu o convívio, perdeu o respeito, perdeu a amizade, perdeu o carinho, perdeu o relacionamento, já é doloroso demais. É doloroso você ver famílias onde os filhos vão embora, deixa pai e mãe, não querem mais ficar juntos. Onde os filhos não querem nem saber o que está acontecendo na vida dos pais. Ou fazem tudo para ofender os pais, para machucar os pais. Mas isso é pouco. Você sabe o que mais Rebeca perdeu? Rebeca perdeu os netos. Quem são os filhos de Jacó? São aqueles que se constituíram cabeças das tribos de Israel. A descendência de Jacó é o começo da nação de Israel. Rebeca perdeu os netos. Eu não sei se tem muitos avós aqui, mas, gente, a coisa mais gostosa do mundo é tomar nos braços os filhos dos filhos. E depois tomar nos braços os bisnetos. Nós temos 2 bisnetos. Os filhos dos filhos dos filhos. Rebeca nunca tomou nos braços um filho de Jacó. Sabe por que eu sei? Porque a Bíblia conta que 20 anos depois, quando ele volta para a terra dele, que ele se reconcilia com o irmão, não fala que ele encontrou com a mãe, se não fala, a mãe já estava morta. E o velho pai morreu algum tempo depois que ele foi embora. Rebeca perdeu os 2 filhos. Rebeca criou uma circunstância de ódio entre irmãos.
Rebeca perdeu os netos, Rebeca perdeu a alegria de ver as gerações futuras serem elevadas por Deus como líderes de tribos da nação de Israel. Rebeca perdeu a alegria de ser mãe, de ser avó e até de ser esposa. Porque eu não acredito que ela teve paz depois de enganar o seu marido e ver o marido perder um filho que foi embora também, que abandonou. E ela foi sábia? Foi. Toda a articulação que ela fez é debaixo de uma sabedoria. Veste a roupa do seu irmão, fica com o cheiro dele. Constrói uma mentira, engana seu pai. Só que a sabedoria humana, carnal e demoníaca tem um fruto, que é o fruto de dor, de sofrimento, de perdas. A sabedoria que vem lá do alto é mansa, pacífica, e o fruto é alegria, é paz. O fruto é a manifestação de Deus na terra. E aí, queridos, eu quis trazer essa palavra essa manhã para a igreja, e para aqueles que me ouvem em casa, e para aqueles que vão me ouvir no canal do YouTube, que eu vou postar isso tudo lá. Muitas famílias estão sendo destruídas por falta de sabedoria, não apenas da mulher, do marido também. Famílias que não constroem relacionamentos de paz. O Deus que nós servimos, queridos, Ele é o Deus da reconciliação. Sabe como termina o Velho Testamento? O Velho Testamento termina dizendo que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Ele enviaria o profeta Elias, e não é a reencarnação de Elias, é o Espírito Santo usando uma geração profética para fazer a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não viesse ferir a terra com maldição. Maldição é um ato de Deus, não é do diabo, escute bem. Quando falamos em maldição, as pessoas ficam arrepiadas, não gostam dessa palavra, acham que é uma ação do diabo. Não é, é uma ação de Deus. Você se lembra de Deus chegando para Caim, no começo da humanidade? Caim havia matado o seu irmão Abel, e ele chega para Caim e fala: onde está Abel, teu irmão? Caim responde: eu acaso sou tutor do meu irmão? Eu vou responder por ele? Deus, que sabia do que tinha acontecido, que tudo vê, que tudo sabe, que é onisciente, que é onipresente, viu. Ele viu Caim matando Abel. E ele fala para Caim, quando Caim responde: eu acaso sou tutor do meu irmão? Ele fala: és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quem amaldiçoa Caim? É Deus. Quem fala para Abraão: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem? É Deus quem fala. Quem termina o Velho Testamento dizendo: se não houver a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, eu virei e ferirei a terra com maldição? É Deus quem amaldiçoa, queridos. Maldição é um ato de Deus. É um resultado de um juízo de Deus. Deus é justo o tempo todo. E muitas famílias estão vivendo debaixo de maldições por causa de contendas. Contendas entre irmãos, desonra de filhos aos pais. E mães levando filhos a desonrar os pais. Você fala de Rebeca, parece que está tão antigo isso. Tão velho, a senhora está falando de Velho Testamento? Não, tem Rebecas no meio da igreja hoje. Sabe aquela situação em que termina o culto de sábado? Ontem tivemos culto aqui, e os adolescentes querem ir para a casa do amigo, vai ter uma sessão pipoca lá na casa do amigo. Vamos assistir um filme? O líder dos adolescentes vai nos levar, vai ter lá uma reunião. É tudo da igreja, é tudo gospel, não tem nada errado, mãe. Então a mãe fala: ok, deixa eu conversar com seu pai. Sábado o pai deixa aí, tudo bem, porque domingo pode acordar um pouco mais tarde.
Aí domingo tem de novo, olha, vai ter a continuação do filme de ontem, porque era uma longa-metragem, e a gente viu só a metade, vai ver a metade do domingo agora. E chega domingo e o menino volta para a mãe e fala, agora eu posso ir de novo para a sessão gospel de pipoca, que vai ter na casa lá do líder dos adolescentes? E a mãe fala, fala com seu pai. E ele vai para o pai, e o pai fala, hoje não. Hoje não. Amanhã tem aula, você precisa estar acordado na sala de aula. Se você dormir tarde, não for para casa agora, tomar um lanche para a cama, amanhã, pela manhã, você não vai aguentar acordar. Ou então vai dormir na sala de aula, não vai entender nada que o professor vai explicar. Então, hoje não é dia de sessão gospel, de cinema. Aí o menino volta para a mãe, meu pai é um chato. Meu pai não compreende as minhas necessidades. Meu pai é rígido demais. O pai dos outros meninos deixa. O pai escuta e fala, mas eu não sou pai dos outros meninos, eu sou seu pai. Eu sei a necessidade de sono que você tem. Eu sei que se você não dormir 8 horas, amanhã você está caindo pela tabela, você não vai aguentar. Então a resposta é não. Aí ele volta para a mãe e chora de novo. Mãe, eu não aguento mais. Os meus colegas vivem fazendo gozação comigo, porque o meu pai pega no meu pé o tempo todo, cheio de exigência comigo. A mãe fala, espera aí, deixa eu conversar com seu pai. Tem algum problema ela ir conversar com esse marido? Nenhum. Ela pode advogar a causa do filho? Pode. E ela chega e fala para ele, meu bem, todos os meninos vão. Ele viu a parte primeira do filme, deixa ele ir. É só hoje, excepcionalmente. E ela consegue, com aquela voz branda, carinhosa, convencer esse marido. E o marido fala, tá bom, querida, só porque você insistiu. Mas vamos lá, tem uma exigência. Esse menino precisa estar, agora já são 9 horas, terminou o culto da noite. Esse menino precisa estar na cama, dormindo à meia-noite. Porque se ele não estiver na cama dormindo à meia-noite, amanhã nem adianta ir para a escola. Vai perder a aula por causa de um filme. Se ele estiver na cama dormindo meia-noite, ele pode ir. Aí ela volta para o filho. Seu pai deixou. Seu pai deixou. Você pode ir. Agora tem que estar na cama dormindo à meia-noite. E o menino dá pulos de alegria quando ela fala a primeira parte. Seu pai deixou. Mãe, você é tudo de bom nesse mundo. Mãe, você é a mulher melhor do mundo. Mãe, quem tem uma mãe como você não precisa de mais nada. Quando a mãe fala, mas, contudo, todavia, entretanto, você precisa estar na cama, à meia-noite, dormindo, já deitado, apagada a luz, e você já ressonando. Ele fala, não adiantou nada. Porque até que a gente chega lá, bota o filme, termina o filme, vai comentar o filme, já passou da meia-noite, eu nem vou. Meu pai é muito chato, e não adianta você querer mudar isso, fazer a defesa do meu pai. Aí a mãe olha para ele, fica compadecida e começa a usar a sabedoria humana, carnal e demoníaca. E fala para o menino, olha, vamos fazer o seguinte, fica o tempo que vocês planejaram ficar. Eu vou deixar a chave da porta da entrada dentro daquele vaso de planta que tem na varanda do lado direito. Você vai pegar essa chave e você vai abrir a porta com muito cuidado, na ponta do pé. Quando você chegar no portão, você já tira o sapato, para não fazer barulho. Pega essa chave, abre a porta, entra no teu quarto, sem acender a luz, porque a hora que acender a luz, seu pai pode acordar. Entra debaixo dos lençóis e fica quieto. Seu pai não vai acordar para ver a hora que você chegou. O menino dá pulo de alegria. Mãe, você encontrou uma saída para mim. Está vendo? Quem tem uma mãe como você tem tudo. Oh, minha mãe, eu te amo. E beija daqui, beija dali. E o menino com toda essa liberdade, sem os limites colocados pelo pai, que é para favorecer a vida dele. Os limites que o pai colocou foi para abençoar a vida dele. Sem estar preocupado em obedecer ao pai, sem estar preocupado com a consequência de uma rebelião, esse menino vai
e fica muito à vontade e chega em casa 1h da manhã. A chave está ali, onde a mãe combinou, ele entra descalço como combinou, deita na cama. E no dia seguinte, com aquela cara de sono na mesa do café da manhã, porque é o pai que deixa na escola. O pai olha para o menino, olha para a mulher, fala: que hora que esse menino chegou? Os dois respondem ao mesmo tempo, 11h30. Mas chegou 1h da manhã. A mãe, com a maior cara de pau, revestida de uma sabedoria humana, carnal e demoníaca, combinou com o menino de mentir para o pai, que chegaria às 11h30 da noite. O pai olha para ela, olha para o menino, tudo bem, ela está dizendo, eu vou acreditar nela. Queridos, você sabe o que essa mãe está plantando? Ela vai perder esse filho. Tem muitas mulheres que não sabem porque os filhos estão vivendo numa rebelião hoje. Porque esses filhos estão fazendo tudo errado. Porque a desonra se estabelece. E numa casa onde o filho mais velho desonra pai e mãe, você sabe qual é o resultado bíblico disso? O mundo espiritual é regido por leis. Leis espirituais. E eu disse a você ontem que o mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que Deus te dá e te vá bem, está na maior regra espiritual que existe no universo, são os 10 mandamentos. No mesmo lugar onde Deus colocou, não matarás, não terás outros deuses diante de mim. Nesse lugar ele estabeleceu o princípio da honra numa casa, numa família. Ele criou a família é um projeto de Deus. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, serão os dois uma só carne. É uma palavra dita por Adão, mas não foi Adão quem fala, ele é só a boca de Deus. Quando Deus forma o homem, a sua imagem, a sua semelhança, macho e fêmea formou, separou, entregou a mulher. E Adão olha para aquela mulher que Deus entrega e diz: é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Por isso deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois, uma só carne. Adão não sabia o que era pai e mãe, como ele fala isso. Adão nasceu do pó da terra, só conhecia Deus, como ele profetiza isso? Porque é a profecia da família. A família é um plano de Deus. Por que Deus coloca nos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que teu Deus te dá e te vá bem? Porque é uma regra que vai dar longevidade e plenitude de vida. Vai dar vida abundante. O inimigo não vai poder encurtar os seus dias e não vai poder fazer você viver com muito sofrimento. É um princípio bíblico que tem uma promessa bíblica. Na obediência sempre tem recompensa. Você veio aqui ao altar entregar dízimos e ofertas ainda há pouco. Quando Deus fala, trazei dízimos e ofertas, Ele faz uma promessa. Ele promete uma recompensa de abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Então os pastores que recebem no ministério os dízimos que são devolvidos, que é a parte que Deus manda devolver, e as ofertas que são trazidas, eles podem orar, dizer: Deus, cumpre a tua promessa na vida desse povo. Abre as janelas dos céus. Derrama bênçãos sem medidas, porque eles estão cumprindo em obediência o que o Senhor mandou. Então agora o Senhor pode recompensá-los. Em toda obediência tem uma recompensa. Nos 10 mandamentos, esse mandamento de honrar pai e mãe tem uma recompensa. Vai viver muito e vai viver bem. Pastora, é possível desonrar pai e mãe? Ou pai ou mãe? E viver muito? Porque eu conheço gente que desonrou pai e mãe e viveu muito, ficou velhinho. Eu também conheço. Mas se você ver a trajetória de vida dessa pessoa, você vai ver que ela sempre viveu debaixo de uma opressão maligna, ela sempre viveu mal, ela sempre teve dificuldades de provisão,
ela sempre teve saúde abalada, ela se torna aquele velhinho que vive sozinho, abandonado, que ninguém quer saber dele. Ele colhe o fruto do que ele plantou. Você já viu alguém que desonra pai e mãe e vive bem? Eu conheço. Tem carrão, tem dinheiro, tem família, mas morre cedo. Eu nunca vi uma geração que honra pai e mãe ter longevidade. Morre cedo, são os pais que enterram os filhos. Você vai ver quantos pais enterram os filhos nesta geração que estamos vivendo hoje. Quanto pai e mãe segura na alça do caixão do filho. Isso é certo? Não! O certo é pai e mãe serem enterrados pelos filhos. Uma geração sepulta a geração anterior. Mas a maldição pela desonra que estabeleceu encurtou a vida. Deus é que faz cumprir as maldições. Lembra, não é o diabo, é Deus. É o fruto de uma justiça de Deus. E você vê hoje, vivemos numa sociedade que é chamada de pós-moderna. Não é mais moderna, é pós-moderna. Onde esposas desonram os seus maridos, não se submetem a eles. Desonram os maridos diante dos filhos. Como que o filho vai honrar o pai se ele vê a mãe desonrar o pai dele? Se a mãe desmancha tudo aquilo que o pai estabeleceu como regra, se a mãe toma o papel de cabeça e cabeção e usurpa toda a autoridade do marido. Ontem, quando estávamos conversando sobre sabedoria, eu disse que estava ministrando num evento de mulheres, e uma mulher chegou para mim, quando eu falei de submissão à autoridade do marido é bíblico. Não importa se você é juíza federal, você é mulher e o teu marido é autoridade sobre você. Não importa. Não importa se você está à frente da igreja, como a pastora Amélia tem estado, por causa das enfermidades do pastor Elias, mas ele é autoridade sobre ela, ele respalda o que ela faz aqui. Como o pastor Otto respalda o que eu faço. Não importa o tanto que você estudou, o tamanho da herança financeira que seu pai deixou. Não importa o patrimônio que você traz para o casamento, seu marido não tinha patrimônio nenhum, você tem tudo. Você não é o cabeça. O cabeça é o seu marido. Deus estabeleceu isso. É princípio espiritual. O marido, autoridade maior sobre a casa. Quando uma mulher desonra esse princípio, ela estabelece o caos na sua família. Porque o filho mais velho vê a mãe desonrar o pai, e ele desonra a mãe, e o filho do meio desonra o filho mais velho, e o filho mais novo desonra o filho do meio, e desonra o filho mais velho, e todo mundo desonra todo mundo. Ninguém está debaixo da bênção nessa família. Ninguém. Ninguém. Aí não compreende por que o caos se estabelece. Por que o inimigo se levanta com toda pompa e circunstância e faz o que quer nessa família. Porque o princípio da desonra estabeleceu a maldição dentro dessa casa. E a maldição é um ato de Deus. Nunca se esqueça disso. Pode marchar, pode ordenar que o inimigo saia, pode chamar a turma de libertação da Igreja Batista de Jales. Se você não mudar o desrespeito ao princípio bíblico, o demônio não vai sair da casa. Porque a porta continua aberta. A porta continua aberta.